Boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Acho que a gente tem que sempre sorrir, né? Uma boa noite. Tive a incumbência e o privilégio, primeira vez fazendo uma palestra aqui para vocês e falar sobre os meus amigos. Eu trago eles comigo. Então, por isso que eu tenho essa intimidade, eu falo, meus amigos. Eles me ajudam, eu ajudo também. Então, e antes de começar, eu vou dizer aqui para vocês, pode ser que o que eu diga seja verdade, pode ser que não, pode ser que o que tem escrito aí, nós estamos num processo de aprendizagem o tempo todo, principalmente com os Exus, que foram alçados ao cargo de orixás, né, há pouco tempo. Então, muita coisa ainda está se aprendendo. E por eles serem tão próximos a gente vai aprendendo com o tempo. E aí eu comecei com a saudação. Laroie, Laroie Exu, que quer dizer salve, salve mensageiro. Pode passar. Aí eu me baseei, como eu pensei assim, nossa, Exu a gente já sabe tanta coisa, a gente lembra tanta coisa, a gente lê tanta coisa, ou então outras pessoas não sabem nada, mas se eu fizer uma coisa super didática, vai ficar coisa chata. Eu comecei a me fazer perguntas, e eu falei assim, eu acho que se eu fizer essas perguntas vai agradar, porque muita gente começa a ter perguntas e querer saber alguma coisa sobre eles. Então eu fiz essas perguntas. Mas afinal, quem é um Exu? Que a gente fala tanto. Exu foi a primeira divindade a ser criada pela poderosa matéria de Olodumaré, que é o nosso Deus Supremo. Solo avermelhado e lamacento, ele se tornou um elemento dinâmico que leva à propulsão, mobilização, transformação, crescimento, todo o nosso processo de evolução. É isso que nós almejamos, essa evolução, é o seguir para frente, é o ir em frente. Assim ele faz a ligação entre Deus e os seres humanos, atuando como mensageiro, intermediário e participando do princípio de tudo, o que vier a existir. Por isso que hoje nós cantamos para eles para iniciar. Como diz o ditado, sem Exu não se faz nada. Sempre todos são muito importantes na nossa vida, mas para iniciar qualquer processo, pede a permissão para Exu. Exu é do mal, porque a própria figura, eu não sei aqui, mas eu sou carioca, então a gente tem muitas lojas de Umbanda pela rua, e até em algumas memes que chamam agora, que são essas piadinhas, você vê aquelas imagens enormes. Então, na porta das lojas já tinham aquelas imagens, principalmente a de um Exu, porque ele tem que estar na porta protegendo, e o povo já com medo de passar. Não vou passar naquela calçada ali não, eu já tenho medo. Por quê? Exu é do mal? As principais características de Exu são similares às humanas, próximo a gente, devido ao elemento em comum na criação de ambos, e é por isso que Exu é visto como o mais humano dos orixás, o mais próximo, o que mais entende. Por isso também que a fala dele, as pessoas falam assim, eu prefiro bater papo com Exu que eu entendo, porque os outros eu não entendo. O preto velho, então, a criança precisa de um tradutor do lado. É isso aí, eles estão próximos a gente. E por ser o Exu mais próximo dos seres humanos, ele carrega o arquétipo, o modelo, o protótipo, semelhante aos nossos. Se Exu é o diabo, todos nós também somos, pois ele carrega nossos traços, sendo o orixá mais humano de Orum, que é o mundo espiritual, aquele que por vibrar em uma frequência, uma energia mais baixa, está ao nosso lado a todo instante, certo? Ele representa a transformação, faz a comunicação entre os humanos e os demais orixás e guarda os trabalhos de magia. Um parênteses, trabalhos. Tem local e tem local. Então, nós não fazemos trabalhos aqui, mas se você for em algum local, senta com o seu coração, esse local é bom, o que está me sendo pedido, porque às vezes pode ser que não seja bom. Tá? Então,
Cuidado. Entre os fiéis é aquele chamado para abrir os caminhos, superar as dificuldades e chegar aos objetivos. Exu é uma das entidades mais louvadas da região da matriz africana, mas é visto de formas diferentes. Foi minha terceira pergunta. Como é no candomblé? Como é na Umbanda? Já que são tão próximos. No candomblé, ele é um orixá, uma divindade, a personalização de fenômenos e energias naturais, que não incorpora para dar consultas, mas é um grande conhecedor de todos os assuntos e dos segredos dos búzios. Já na Umbanda, ele incorpora. É considerado uma entidade, um espírito ligado aos caminhos, que incorpora nos médios para ajudar as pessoas na própria evolução. Esperamos que hoje a gente ajude muitos de vocês na evolução. Não, primeiro esperamos que a gente incorpore, depois que ajude na evolução, porque também não sabemos, né? Gente, eu vou contar umas coisas da minha vida. Eu já fui numa gira de Exu que não desceu um. Era giro, não sei. Parece que eles não estavam brigados, não. Mas desceu caboclo, desceu... Mas os Exus não quiseram. Aí, por final, desceu uma pombagira e a gente esperando o Exu da casa, né? Não, ele não quer vir, ele não quer vir, ele não quer vir. Vamos respeitar, né? Mas acontece. Saudação a Exu. Quando apontamos as mãos para baixo, significa que estamos entregando à terra e a Exu as energias mais densas. Do mesmo modo, quando saímos, devemos repetir os cumprimentos e sair com o corpo virado para dentro do reino, em sinal de respeito. Então, quando a gente vai cumprimentar, a gente faz assim, ó. A mão virada. E normalmente vocês podem ver a gente saindo daqui, a gente vira e sai. É o respeito. É o respeito com os Exus. E eu não coloquei aqui também, mas na casa em que se bebe, em que se fuma, né, os Exus, se acontecer de vocês estiverem numa casa disso e algum Exu te der alguma coisa para você beber, vire-se para beber e depois volte. É tipo um respeito, tá bom? Pode seguir, por favor. Existem diversos tipos de propósitos diferentes e nomes e Exus diferentes. Exu Lalu, Exu Tiriri, Exu Tranca-Rua, Exu Marabô, Exus das Falanges da Caveira e Exu Giramundo. Tem mais? Tem muito mais. Eu estou dizendo um dos primeiros, o que mais aparece. Aí, Exu Caveira. Esse eu não quero ver. Ai, que medo. Morro de medo. Imagina se aparecer numa frente. Imagina se o Cláudio vê. Lembra dos papos do Cláudio vê? Inclusive, eu tenho testemunho. Antes de saber, um conhecido nosso, um ex-marido da minha cunhada, a gente foi visitar uma fazenda e está lá, a gente conversando aí, ele vira pra gente e fala assim, não, meu trabalho, o meu protetor de cabelo, eu falei, misericórdia, papo, não sai aqui, me deu um medo de querer tão grande. Mas Nós temos 2 médios que trabalham com Exu Caveira. Eu, ó, sim, a gente tem. Gente, não adianta. É outra curiosidade. Vocês acham que médium não tem medo? Médium tem medo também. Médium tem medo. Inclusive, né? A gente ó. O médium fala, mas não quer ver. Não. E se falarem assim, tô dizendo, não me conta. Não me conta que eu não quero saber. Exu Caveira, o Exu mais temido do mundo por sua imagem em forma de caveira, por ser o dono do cemitério, quem comanda o cemitério. Mas a figura em si é assustadora, mas a importância dele é muito grande. Então, se alguém vê, não se assuste. É proteção. É proteção. O tema é curto e refere-se a uma pergunta que é feita muitas vezes. Afinal de contas, qual foi o primeiro Exu a se manifestar na Umbanda? Porque conhecemos todo a história do Zélio, né? Que foi o fundador da Umbanda. Mas quem foi o primeiro Exu? Exu Marabô.
Exu Marabu, trabalhador de Ogum, como todos os Exus, e Oxóssi foi o primeiro Exu a se manifestar pela mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. É Fernandino mesmo? Eu fiquei em dúvida, porque eu já ouvi Fernandes em algumas casas. Fernandino, tá. Zélio Fernandino de Moraes, portanto, é considerado por muitos como o Exu mais antigo da religião da Umbanda. Marabu é responsável por arriar o seu povo nas giras de Umbanda e fazer o trabalho de quebra de magia de tal forma discreta que assistidos e até médios sequer percebiam a sua presença. Exu Marabu está na casa, só para avisar. Já vieram me avisar. Exu Marabu está na casa. Ele é o regente da casa. Quem não sabe. O arquétipo da voz rouca e coluna curvada surgiu depois de muitos anos. Em seu início, os Exus de Umbanda eram considerados verdadeiros lordes e sabiam se comportar para não assustar assistidos e visitantes das tendas. E falando em lorde, a própria figura de seu Marabu, uma capa, uma cartola, né? Ele já vem assim como um lorde para todo mundo. Todo mundo, mas todos têm a mesma força. Próximo. Aí eu, dá licença, pedi um pouco, puxei um pouco a sardinha para mim. Sei que tem giras de malandros aqui na casa, mas aí eu quis falar sobre o meu protetor, que é o seu malandro, seu Zé. E aí falar um pouco da malandragem, porque também os malandros e as malandras, eles trabalham na linha de Exus, mas eles são os mais novos a serem reconhecidos. Então está um processo, é Exu, é malandro, então só para a gente entender um pouquinho quem são os malandros e as malandras. Na Umbanda, o malandro vem na linha de Exus, com a sua tradicional vestimenta, calça branca, sapato branco, vermelho, interno branco, sua gravata vermelha, seu chapéu branco, com fita vermelha, finalmente usando também a sua bengala, para aqueles centros que usam os trajes, né? São guias de trabalho, como todos os outros, como caboclos e preto velhos, como os baianos. E assim como esses guias, os malandros possuem regência e amparo diretamente de orixás, ou seja, eles baixam no terreiro para trabalhar. Não tem um outro porquê. Às vezes, pela maneira próxima do falar, do se portar. Exemplo, quando você vê um caboclo, você já fica meio assim, né? E o malandro é malandro, os Exus, as pombagiras, mas eles vêm para trabalhar, eles têm uma função ali, porque eles também estão sendo assistidos. E se não trabalhar direito, não vai descer mais. São espíritos regidos diretamente pelo Pai Ogum, o Pai da letra e da ordem, o Pai dos procedimentos retos e corretos. Isso implica diretamente na postura dos espíritos englobados nessa linha. Então, meus amigos, me desculpem, mas é muita ingenuidade, para não dizer outra coisa, acreditar que os malandros simbolizam a ilegalidade, a clandestinidade, o ilícito e a desordem. Porque a gente sempre vê um malandro, às vezes, quando a gente vê um vídeo, está no fundo de uma rua, está na Lapa, está num beco, aí acha que é tudo uma brincadeira. Não. Ali é como se fosse o caboclo na mata. Tá certo? Então, não pensem que tem malandro, tem pombagira, tá desorganizado. Muito pelo contrário. Está muito organizado. E eu vou contar para vocês uma historinha antes de ir para o próximo. Uma vez eu estava no centro e eu gostava muito da Dona Sete. Gosto muito da Dona Sete. E ela estava em terra. E há muito tempo que ela não aparecia. E aí a Dona Sete estava lá, e eu, Dona Sete, que bom! Super amigo da Dona Sete. Dona Sete, que bom! Ai, um beijo, Dona Sete! E ela está me olhando. Um beijo! Aí ela ia falar com um e eu ia lá me intrometer. Olha, eu gosto muito da senhora, Dona... Juro, eu assim, parecia um fã. Aí eu mandei para ela, um beijo, Dona Sete, eu te amo. Ela parou, ela me olhou e falou assim, moço,
Nunca diga isso para uma pombagira. Porque amar para a pombagira é prender. E eu não quero isso para você. Gente, fiz assim, ó. Pá! Eu falei, gente, levei um fora da dona pombagira. E eu levei um fora. Aí depois eu parei, eu falei assim, Cláudio, você atravessou o respeito. Você atravessou aquela linha, você estava exaltado, que há muito tempo ela não aparecia. Então as entidades estão aqui, mas elas têm um respeito, você tem que respeitá-las. Você não pode, né? Ah, é meu melhor amigo. Não, é meu protetor. Amigo também, mas nem por isso vai ficar... Eu tinha que ter um respeito por ela. E eu ultrapassei. E eu falei, fui merecedor. Aí, próxima vez que eu encontrei com ela, eu já... Salve. A senhora quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. A senhora fica aí. E eu vou ficar com a minha emoção aqui. Pronto. Ótimo. Próximo. Salve a malandragem, amor e caridade. Toda aquela... A figura traz isso aqui. Amor e caridade, como todos os Exus. Próximo. E aí, para finalizar, eu trouxe essa imagem. E é muito engraçado que me tocou mais na última frase. Exu é o caminho, é energia, é vida, é determinação, é cumpridor da lei. Exu é esperto, Exu é guardião, Exu é trabalho, é alegria, é veloz, Exu é viver, é a magia, o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando, Exu é o prazer. Lembra daquela que eu falei para vocês? Quem um pouco leigo vai olhar e vai falar, é prazer, é sensual, é erótico? Não. É prazer de estar com ele perto, vibrando por nós. Mais uma vez, não é porque ele tem essa proximidade com todo mundo que o Cláudio vai mandar eu te amo para pombagira. Muito pelo contrário. Vamos ter respeito. Então, é um prazer estar falando aqui sobre Exu. Muito obrigado.